Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja aí você muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer uma análise aí da partida de ontem do Flamengo, frente à equipe do Sport Recife, campeão brasileiro da Série B de 1987. Né? O Flamengo venceu por 2-0, aos pouquinhos está ali encostando nos times que estão ali entre o terceiro lugar e o quarto lugar. O Flamengo está a 1 ponto atrás agora do Bragantino. Vamos falar tudo sobre o jogo de ontem. Vamos falar também sobre a contratação do Kennedy, que o Flamengo está aí contratando por empréstimo de 1 ano. Tá? Então, só que antes eu quero pedir para você que está aí me assistindo, deixar teu joinha aí no vídeo. Teu joinha é importante para caramba aqui para o nosso canal. E, claro, assine o canal, clicando aqui no canto onde está aparecendo a minha foto, caso você esteja me vendo pelo computador, mas se estiver me assistindo pelo telefone celular, tem esse botãozão vermelhão grandão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Clica aí, torne-se assinante do nosso canal. A gente vai estar sempre aqui comentando as partidas do Mengão, beleza? Não vamos ficar aqui trazendo notícia sobre compra e venda de jogador, tá? Isso daí a gente não fala, a gente deixa para os outros canais. Aqui a gente só fala do que já aconteceu. Então vamos lá. A partida de ontem, o Flamengo poderia ter enfiado um saco de gol novamente no time do Sport. Aí vamos dizer assim, ontem não foi goleada. Na verdade foi, né? Só que o VAR anulou 2 gols nossos lá. Ambos os gols corretamente anulados, né? O primeiro gol, Isla estava impedido, e no segundo gol, o pé do Pedro estava um pouquinho à frente, tá? Bom, mas o Flamengo, em todo momento do jogo, ele foi dominante. O primeiro tempo da partida, praticamente era um jogo que acontecia do meio de campo para dentro do campo de defesa do Sport Recife. Porque o Diego Alves assistia o jogo do campo como, muitas das vezes eu já falei aqui, né, um sócio-torcedor privilegiado. Só que assim, o Diego Alves ele vem falhando demais. Né? Diego Alves tem cometido assim, umas falhas muito da bizarra. Mano. No jogo contra o Internacional, ele tomou um escorregão, quase cometeu um gol contra. Os 4 gols que ele tomou, em nenhum deles ele esboçou algum tipo de reação para tentar defender a bola. No jogo contra o Olímpia, apesar dele ter feito uma defesaça lá numa cabeçada do cara lá, ele falhou também num lance que quase resultou num gol dos caras, que ele escorregou. E ontem, de novo, ele ia tomar ali um frangaço, tá? Quando o jogo estava 2-0, ele ia tomar um frangaço. A bola acabou batendo na mão dele, bateu no travessão e aí sobrou, o Isla conseguiu salvar. Então, assim, o Diego Alves, ele ultimamente não tem aspirado muito confiança nossa, não. Apesar de que, assim, para mim, ele continua sendo um goleiraço, é o nosso goleiro titular e merece toda a nossa confiança. Mas claro que a gente não pode também deixar de comentar esse fato de que ele vem falhando aí em alguns jogos do Flamengo. Bom, ontem o Isla fez um bom jogo, estava apoiando bem ao ataque. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar do jogador. Isla é um jogador que está sempre sendo convocado, né, para a seleção do país dele. Mais uma vez foi e vai desfalcar o Flamengo. Mas, assim, ontem ele fez uma partida boa. Inclusive, ele consertou a lambança, né, que o Diego Alves ia fazendo. A zaga ontem foi formada por Bruno Viana e Léo Pereira. O Bruno Viana entrou na vaga do Gustavo Henrique, que, segundo informações, ele havia sofrido um incômodo, se eu não me engano,
E aí o Flamengo resolveu poupá-lo para o jogo de quarta-feira pela Libertadores, lá em Brasília, onde iremos jogar para um público cerca de uns 20 mil pagantes, né? O que já é assim um público bastante considerável e que com certeza dessa vez o Flamengo vai ter um apoio bem melhor de sua torcida, já que no jogo contra o Defensa e Justiça, foi também lá em Brasília, teve cerca de pouco mais de 5 mil pessoas no estádio e confesso que não deu muito para ver o apoio do nosso torcedor, até porque ficou muito espalhado, o que é até de se louvar esse espaçamento, né? Porque período de pandemia como nós estamos vivendo, a gente não pode ficar com muita gente aglomerada. Eu não sei como é que vai ser feito isso agora, nesse jogo de próxima quarta-feira. Bruno Viana foi bem, jogou uma partida boa, segura. E o Léo Pereira, esse aí eu tenho que abrir um parêntese para ele. Léo Pereira jogou um partidaço ontem contra o Sport. Ele não perdia uma bola na dividida com os caras. Aí vão alguns dizer assim, mas foi contra um time fraco. Beleza, o Léo Pereira também jogou bem contra contra o Olímpia do Paraguai. Aí vão dizer também, o Olímpia é fraco. Ok, tranquilo. Só que a gente tem que dizer duas coisas aqui. Primeiro, quando o jogador joga bem, não importa se foi contra um time bom ou foi contra um time ruim. A gente aqui vai elogiar e vai bater palma. Ok? Se jogou mal, seja contra um time bom também ou contra um time ruim, a gente também vai criticar. Agora, se o treinador está dizendo todos os dias que está recuperando o futebol desses jogadores aí que estavam sendo muito criticados, desses jogadores que estavam sendo muito criticados pela torcida, então o cara tem que jogar bem, primeiramente, contra time fraco mesmo. Porque é contra os times fracos que ele vai começar a recuperar a confiança dele, futebol dele. Para quando a gente pegar um jogo mais encardido, o cara tá mais seguro de si. Ninguém consegue aprender as coisas sem primeiro dar os primeiros passos. E o primeiro passo para recuperar o futebol do Léo Pereira é a gente vê-lo atuando bem contra times que não ofereceram muito obstáculos. O que adianta a gente só ficar criticando? Quando o cara joga bem, a gente tem que elogiar. Mas ninguém aqui está falando que o Léo Pereira passa confiança. Volto a dizer, nem ele, nem Gustavo Henrique. Eu acho que o Flamengo deveria, sim, ir atrás de um zagueiro. Na minha concepção, se o Flamengo contratasse o Davi Luiz, ele ia passear aqui nesse futebol brasileiro, tá? O cara tá aí dando sopa, podia vir para o Flamengo, mas a gente não tem o Davi Luiz, então a gente tem que contar com quem está lá. E quem está lá tem que estar bem. Então, quando o cara joga bem, aí a torcida ainda arruma um pretexto para continuar criticando, aí fica difícil você recuperar o futebol do jogador. Tá? Então, ele fez um partidaço. O Flamengo dominou completamente o jogo. O Sport Recife, ele teve, se eu não me engano, 2 lances de perigo que poderiam ter resultado em gol, até empatar o jogo. Primeiro foi a cabeçada do Pedro contra o nosso próprio gol, que o Diego Alves operou um milagre. Ainda bem que ele estava ligadaço no lance. E o segundo foi esse aí que eu mencionei, que o Diego Alves ia tomar um frangaço, mas a bola bateu no travessão e o Isla conseguiu salvar. Fora isso aí, o Flamengo não passou sufoco. Dominou completamente as ações do jogo. Acho até que em alguns momentos o Flamengo se poupou para o jogo de quarta, porque em alguns momentos, no gol que teve do João Gomes, por exemplo, que foi anulado, parecia jogo de treino.
toca aqui, recebe ali, passa aqui, recebe aqui, no final o outro chutou, fez o gol. Parecia jogo treino, tá? Então, acho até que o Flamengo, em um certo ponto, se poupou para o jogo de quarta-feira, que esse sim agora importantíssimo, onde a gente precisa sacramentar a nossa classificação, que já está muito bem encaminhada, que a gente precisa sacramentar essa classificação, para aí sim a gente ver quem vai pegar na semifinal, se é o Fluminense ou se é o Barcelona de Guayaquil. Onde eu já coloquei até a minha opinião aqui, que eu ainda torço para que seja o Fluminense, porque aí sim o Flamengo evitaria uma viagem para o Equador, onde jogar lá não é fácil, sem contar que o Flamengo teria que fazer um resultado muito expressivo aqui no Brasil para jogar lá com mais tranquilidade. Então, assim, é melhor jogar com o Fluminense, que, mas o Fluminense gosta de querer fazer graça contra a gente. Na verdade, isso aí não é um privilégio do Fluminense, né? Todo mundo gosta de querer fazer um jogo encardido contra o Flamengo. Ninguém quer perder por melhor. Everton Ribeiro jogou muito ontem, fez um jogo muito bom e ainda levou a sorte, né, de fazer um gol meio que sem querer, chutou uma bola com a perna direita, que não é boa, mas ela resvalou no cara lá e acabou entrando. Mais uma vez, Bruno Henrique também muito decisivo, está voltando a ser aquele Bruno Henrique de 2019, e Arrascaeta, com certeza, um deboche, melhor em campo, escolhido aí pela TV Globo, que transmitiu a partida ontem. Queria falar sobre o Arrascaeta, sobre esse lance aí da renovação de contrato do Arrascaeta. A minha opinião é que o Flamengo está certo. O Flamengo não tem que ficar cedendo aos desmanches de empresário, até porque jogador nenhum também está acima do Flamengo. Aí, porque tem que dar o que o Arrascaeta quer. Não, não é por aí, cara. Não é por aí. Ele não é o Zico. Então, não é por aí. O Flamengo vendeu o Zico em 83 e não acabou por isso, não. Continuou e estamos aí até hoje. Então, assim, o Flamengo tem um jogador que é dele, por mais 2 anos aí e meio de contrato. O Arrascaeta ainda tem mais 2 anos e meio de contrato. O Flamengo quer renovar agora para poder ampliar esse tempo aí de contrato. Mas o Flamengo não é obrigado a pagar os 25% que o empresário dele quer receber, porque o jogador já foi comprado. O Flamengo, como disse muito bem o Marcos Braz ontem numa entrevista, o Flamengo depositou um caminhão de dinheiro pelo Arrascaeta. Ele não custou baratinho para o Flamengo. Então o Flamengo também não tem a mínima obrigação de pagar esses 25% para o empresário dele, até porque o Arrascaeta não cumpriu com os minutos que tinha que cumprir dentro daquele prazo de 2 anos. Tá? Então fica aqui a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que o Flamengo tem que dar o que o Arrascaeta merece. Isso sim, o Flamengo tem que dar. Ele merece um aumento considerável. Eu acho que ele merece ganhar igual, talvez até mais do que o Gabigol. Mas comprar 25%, isso tem que ser obrigação para poder haver renovação, aí está tudo errado. O Flamengo estaria comprando seu jogador 2 vezes. Então, não dá. Né? Você faz a renovação de contrato, dá o que o Arrascaeta quer, e aí o Arrascaeta repassa parte desse valor para o empresário dele, ou o Flamengo paga os 25% e não tem reajuste, amigo. Porque o que não dá é o Flamengo comprar o mesmo jogador 2 vezes, que é o que pode acontecer. Michael entrou ontem arrebentando no jogo. E mais uma vez eu falo, como que o Renato Gaúcho fez bem para esse rapaz. Ontem o Michael deixou o cara caído com a bunda no chão, sem pai, sem mãe. Né? E quanto mais você vê um jogador como o Michael, que é habilidoso, um jogador desse, jogando com confiança, isso para a gente é fundamental, porque a gente vai pegar um jogo encardido pela Libertadores,
de semifinal, outro pela Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, tudo que a gente mais precisa é ter banco. E aí, se você tem um cara lá no banco cheio de confiança para entrar, para resolver, isso é importantíssimo para o nosso elenco. Bom, para quem vivia aí preocupado pra caramba sobre o Flamengo contratar jogador, né? O Flamengo ontem praticamente sacramentou aí, foi já até anunciado na Rede Globo, a contratação do Kennedy, ex-Fluminense. Bom, eu só me lembro desse rapaz jogando pelo Fluminense. E pelo Fluminense ele jogou muito. Depois foi lá para a Europa e não se ouviu mais falar dele. Ele é ruim? Não, porque se ele fosse ruim, ele não estava jogando na Liga dos Campeões lá da Europa, né? Na Superliga. Então, se ele fosse ruim, ele não estaria lá. Então, é uma boa contratação? É. Vai dar certo no Flamengo? Aí a gente já não sabe. Tem tudo para dar certo? Tem. Tem, porque se o jogador vem motivado, tem tudo para dar certo. Agora, se ele chegar aqui e na primeira entrevista que ele for dar, ele falar as mesmas coisas que o Bruno Viana falou, que o meu objetivo aqui é usar o Flamengo para que eu possa voltar para a Europa, então, amigo, não vai dar certo. Tá? Não é à toa que o Bruno Viana está aí. Não é nem terceiro reserva. Então, assim, se vier para cá com o intuito de recuperar o seu futebol, de querer ajudar o Flamengo e até de retornar para o nosso futebol, beleza, vai dar certo. Agora, se vir com essa ganância de que eu venho para cá com o intuito de querer voltar para lá, não vai dar certo. Aí vai voltar para lá, pior do que veio. Tá? Então, assim, acho que é um jogador muito promissor, um jogador muito bom, que pode sim acrescentar e muito ao elenco do Flamengo. Sobre as outras especulações, sobre isso daí eu não falo, porque eu não vou ficar aqui falando de especulação, eu só falo de fatos concretizados, tá bom? Então, é isso aí, nação rubro-negra. Ficou aqui a nossa análise da partida de ontem, de Flamengo 2, Sport Recife, campeão da Série B de 87-0. Né? E agora sim, vamos concentrar todas as nossas forças para a Libertadores, jogo da volta, quarta-feira em Brasília, contra a equipe do Olímpia, onde esperamos sim sacramentar a nossa classificação para a fase semifinal da Libertadores. Saudações rubro-negras, fica com Deus, um grande abraço e até mais. Deixa teu joinha no vídeo, assine o canal para ficar por dentro aí das análises dos jogos do Mengão. Forte abraço de coração e até mais. Valeu!